E aí, beleza? Por muito tempo, humanos e trolls viveram em harmonia. Eventualmente, o cristianismo tomou conta da Europa e não era tolerante com os mitos antigos. O rei Olaf da Noruega enviou seus soldados para arrastar os trolls para fora das cavernas para a luz do sol, o que transformou todos em pedra. Os soldados viajaram pelo país para matar cada troll que pudessem encontrar e logo os trolls ficaram com medo de símbolos cristãos como sinos de igreja. O massacre deixou a Terra sem um único troll à vista. Essa história foi contada a uma garotinha por seu pai antes de dormir, inspirando-a a se tornar paleontóloga. 30 anos depois, nas montanhas Jotunheimen, um homem misterioso entra em uma cabana. Enquanto olha ao redor, ele é atacado por Nora, que começa a espancá-lo e até se prepara para esfaqueá-lo. No entanto, ela para quando percebe que é seu colega, Andrés. Ele nota que há muitos livros sobre mitos na mesa e se pergunta que tipo de pesquisa ela está fazendo agora, mas ela se recusa a falar sobre isso. Andreas veio pedir a ajuda de Nora, já que 3 anos atrás seu conhecimento ajudou os militares a derrotar um troll enorme que encontraram nas montanhas. Ela até fez parte da comissão de trolls, mas saiu quando percebeu que o novo governo não era diferente do anterior corrupto. Agora ela tem uma ordem de restrição do palácio. Entre as coisas dela, ele encontra seu livro e Nora agradece por dedicá-lo ao seu pai, que morreu durante o último ataque de trolls. Andreas aponta que o pai dela gostaria que ela visse o que ele encontrou e Nora finalmente concorda em ir com ele. Durante a viagem de helicóptero, Andreas faz Nora assinar um acordo de confidencialidade, mas em vez de seu nome, ela escreve um trocadilho com trolls. Eles chegam à estação de energia Vemork e se encontram com os professores Moller e Wangel, que também estavam por lá durante o último ataque de trolls. Os professores levam Nora por um túnel enquanto contam sobre as operações de sabotagem aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles alegaram que era uma corrida para desenvolver a primeira bomba atômica, mas isso era apenas uma fachada para a busca por Jotun, um troll enorme que está diante deles. Há vários cientistas conduzindo pesquisas sobre este troll, e luzes UV foram instaladas ao redor dele para segurança. A líder do projeto e bióloga evolutiva Marion se apresenta e revela que não queria que Nora se envolvesse. Andreas aponta que o projeto não estava progredindo e seria encerrado, então ele teve que agir. Marion explica que o troll está hibernando e o único sinal de vida é o pulso, mas seu DNA tem mais em comum com plantas do que com humanos. Então Andreas leva Nora a um escritório onde se encontram com Sigrid, que também faz parte da última aventura deles. Andreas e Sigrid ficaram juntos e agora ela está grávida. Nesta sala há milhares de textos antigos sobre trolls, incluindo a lei original de trolls de Olaf do ano 1030. Falta uma parte, mas parece expulsar os trolls de sua terra. O grupo está preocupado que possa haver mais trolls escondidos no país e querem estar prontos em caso de outro ataque. Então precisam da ajuda de Nora. Sem saber o que fazer, Nora diz que precisa ir ao banheiro e sai, mas na verdade retorna à sala com Jotun. Ela pega o elevador para a plataforma mais alta e toca o nariz dele enquanto começa a cantarolar. Nora fica desapontada quando nada acontece, mas o computador principal detecta uma mudança nos sinais vitais. Quando ela está prestes a sair, Jotun acorda e olha para ela. O grupo corre para a sala enquanto o troll começa a se mover, apenas para descobrir que ele está acorrentado. Moller ordena que o guarda ative as luzes UV, mas Marion não quer matar o troll. Então derrama café nos controles, a máquina solta faíscas e as luzes param de funcionar. Enquanto Nora entra no elevador, todos no prédio entram em pânico e fogem. Jotun quebra as correntes e atinge o elevador, fazendo a cabine voar. Nora segura firme e consegue sobreviver quando o elevador desliza no chão, embora Andreas tenha que abri-lo e ajudá-la a sair. Moller vê uma amostra de troll rolando perto dele e a pega antes de fugir também. Jotun já está avançando pelo laboratório e pisa em Wangel, matando-o instantaneamente. Andreas e Nora se juntam a Sigrid e Marion nas escadas e correm para a saída de emergência para escapar. Naquele momento, Jotun destrói o prédio para sair e encara o grupo por um segundo antes de se afastar. Momentos depois, um helicóptero leva a equipe para uma base da Força Aérea em Rig, onde encontram outro amigo de sua aventura anterior, Chris, que foi promovido a Major. Enquanto esperam em uma sala de conferências, Nora começa a
a discutir com Marion por não cuidar melhor de Jotun. Eles são interrompidos pela chegada do primeiro-ministro Brinchman, que diz que sempre achou o projeto arriscado demais. Marion ainda quer capturar o Troll para pesquisa, enquanto Nora aponta que não se pode controlar as forças da natureza. Brinchman adoraria continuar a pesquisa, mas sua prioridade é salvar seu povo, então quer que os militares matem Jotun. Nora fica furiosa porque da última vez mataram um Troll inocente. Então Brinchman revela que perdeu seu irmão durante aquele ataque e não quer cometer os mesmos erros. Após a reunião, Andreas vê Nora segurando um pedaço de pedra. É parte do último Troll que mataram e ela o carrega como um lembrete de seus erros. Andreas revela que fez o mesmo e diz que as pessoas crescem com os erros para que possam continuar lutando. Sentindo-se inspirada, Nora arrasta Andreas para a reunião de Chris com sua equipe. Ele dá instruções sobre como atacarão o Troll e os manda se prepararem. Nora tenta pedir a Chris para deixá-la ir e ele diz não. Então ela tenta de novo, dizendo que ele deve isso ao pai dela, que foi morto pelo último Troll. Marion também se junta a eles e Chris mostra que os militares equiparam seus helicópteros com luzes UV para caça aos Trolls. Enquanto isso, em uma estação de esqui em Busqueru, as pessoas estão se divertindo, bebendo e dançando. De repente, o prédio começa a tremer e a bola de discoteca cai no meio da pista de dança. A multidão ouve alguns rugidos antes de Jotun arrancar o teto e espiar lá dentro. Todos tiram fotos até que Jotun ruge e tenta pegá-los, fazendo-os entrar em pânico e correr. Os hóspedes começam a se machucar ao se empurrarem e partes do prédio começam a cair. Jotun continua alcançando lá dentro para pegar o máximo de pessoas que puder para comê-las sem nem mastigar. Logo, os helicópteros chegam e ligam as luzes. Voando perto do Troll, queimam vários pontos em seu corpo. Eles conseguem fazer isso 2 vezes antes que Jotun jogue um poste elétrico neles, causando danos graves a um dos helicópteros. Chris verifica seu companheiro piloto, que diz que foi uma honra lutar com ele. O helicóptero dele então cai e explode, matando todos a bordo. Chris está furioso e sedento por vingança, mas seu helicóptero também sofreu danos e Nora diz para ele não fazer nenhuma estupidez. Enquanto Chris encara seu inimigo, Jotun decide ir embora. Depois Chris se aproxima do local da queda para dizer algumas palavras por seu amigo. Marion não consegue acreditar que os Trolls fossem tão cruéis, mas Nora esclarece que o último não era assim. Ele só queria ir para casa. Ela acha que eles se comportaram assim porque os humanos os maltratam há anos. Andreas se pergunta se poderiam se comunicar com Jotun e Nora diz que conhece alguém que pode ajudar. Em Legia, um homem que perdeu sua casa durante o último ataque finalmente terminou de consertá-la. De repente, a mesa treme e seu cachorro late loucamente. Logo, Jotun aparece e pisa na casa, destruindo-a novamente. Nas montanhas Dovre, o grupo chega a uma área militar restrita e encontra um pedaço de cerca quebrada para passar. Eles entram em uma caverna antiga e Andressas encontra uma substância pegajosa na parede. Nora explica que esta é uma cova de caça que foi usada para matar o rei Troll. Eles sequestraram o filho dele e o esconderam lá para atrair o rei para a morte. Há símbolos cristãos esculpidos nas rochas para infligir o máximo de dano. Nora diz que o rei Troll sobreviveu à armadilha. Na verdade, foi o Troll que combateram há 3 anos. No entanto, os restos da criança Troll nunca foram encontrados. Quando o grupo chega a uma cova, Nora bate a pedra do rei Troll no chão e pede aos outros para não surtarem. De repente, um Troll aparece na frente deles e Nora confirma que esta é a criança da história. Ela veio a esta caverna muitas vezes nos últimos 3 anos para que o Troll se sentisse confortável perto dela. Ela mostra a ele a pedra de seu pai e depois que ele a cheira, ela acaricia seu nariz. Quando ela cantarola, o Troll faz pequenos ruídos felizes para combinar. Andrés fica impressionado e curioso, então Nora o ensina como fazer. Ele toca o nariz e cantarola, obtendo uma boa reação do Troll. Como a criatura não tem nome, Nora o chama de Bonitão. Ela fica séria e pede um favor ao Troll. Em Boverdalen, Nora vê Jotun se aproximar, então dispara um sinalizador no ar. Bonitão então se levanta da neve e ambos os Trolls começam a rosnar um para o outro. Chris quer abrir fogo, mas Marion o impede. Quando o Bonitão ruge, Jotun pisa brutalmente no chão para quebrar o gelo. Nora começa a correr o mais rápido possível e acaba caindo. Então Chris tem que ajudá-la a levantar.
Infelizmente, Bonitão não reage a tempo e cai na água congelante, lutando para se manter à tona por alguns segundos antes de finalmente afundar. Então, Jotun vai atrás do grupo e eles correm para entrar no helicóptero. Quando ele decola, Jotun tenta derrubá-lo, mas conseguem desviar e voar para longe. Nora tem um colapso enquanto encara o buraco onde o Bonitão afundou. Em uma base de ambulância aérea, Nora conta a Marion a história de como conseguiu tirar ele da caverna uma vez. Ele não tentou destruir nada, apenas sentou e olhou para as estrelas por um tempo antes de voltar para a caverna onde se sentia seguro. O grupo olha para um mapa rastreando a jornada de Jotun e Marion percebe que é a rota dos peregrinos que vai para o norte até Nidaros. Nora verifica suas anotações e se lembra das histórias de seu pai. Nidaros era a capital naquela época e Olaf governava de lá. Isso significa que o objetivo de Jotun é vingança. Eles vão para Trondheim para encontrar Esther, uma velha amiga do pai de Nora. Ela mostra a Catedral de Nidaros, que foi construída entre 1070 e 1300 e mais tarde renomeada Coração da Noruega. Aqui a igreja governou o país sem piedade. Como estão entrando em uma igreja, Chris deixa suas armas na entrada. Nora explica que está ali pelo túmulo de Olaf, então Esther os guia por um túnel subterrâneo. Ela se pergunta por que a igreja escondeu Olaf, já que ele supostamente era muito importante para eles, supondo que tiveram um desacordo. Eles entram em uma sala vazia e Esther explica que as pessoas procuram o túmulo há anos sem sucesso. Marion nota o mesmo símbolo que viram na caverna. Então o grupo começa a procurar também. Eles encontram um mural de Olaf em uma parede e quando Andreas o toca, um pequeno pedaço cai e deixa um buraco no estômago de Olaf. Esther lembra que durante a batalha final, Olaf foi ferido na barriga, na coxa e no pescoço. Ela toca todos esses pontos e pedaços da parede se soltam para revelar buracos onde as feridas deveriam estar. Nora insere tochas nos buracos e ao começar a girá-las podem ouvir ruídos mecânicos na parede. Quando as 3 tochas estão totalmente giradas, uma porta aparece e Andreas a ajuda a abri-la. O grupo entra na câmara do outro lado e finalmente encontra o túmulo de Olaf no meio de um lago. Nora quer abrir o caixão e Esther acha que seria desrespeitoso, então ela tem que lembrá-la de que é uma emergência. Eles empurram a tampa pesada juntos e dentro encontram o esqueleto de Olaf segurando sua espada. Como é feita de prata, não enferrujou, mas também significa que é inútil como arma real. Dentro do bolso de Olaf encontram o pedaço que faltava da lei dos Trolls. O grupo deixa a câmara para enviar uma foto do papel para Sigrid, que o junta com a metade no instituto. Agora podem ler o texto completo e descobrir que Olaf era contra expulsar os Trolls do país. A igreja o matou para que pudessem continuar o massacre. Jotun não quer vingança contra Olaf, ele quer vingança contra a humanidade. Enquanto isso, vídeos do ataque ao resort e da casa destruída do homem viralizaram e aparecem na mídia em todo o mundo. Os governos de outros países estão preocupados com o que o Troll pode fazer e ameaçam agir se necessário. Brinchman aparece em uma coletiva de imprensa e explica que estão evacuando todas as pessoas na rota dos peregrinos, mas não tem resposta para o repórter que pergunta como ele resolverá isso. Chris é chamado de volta à base, mas ignora a mensagem e fica com seus amigos para que possam lutar juntos. O grupo se pergunta o que Olaf usava para lutar contra Trolls antigamente, já que a prata não é forte. Nora lembra do lago e mergulha uma faca em água benta antes de tocar a pedra do rei Troll com ela. A pedra quebra imediatamente ao meio, confirmando que Trolls são fracos contra água benta. Depois, Chris e Marion correm para falar com as pessoas sendo evacuadas e pedem ajuda. A multidão aplaude, pronta para defender seu país. Enquanto Esther ensina Andreas a tocar os sinos da igreja, uma fila se forma do lago até os caminhões militares para transportar baldes de água benta que os soldados usam para encher suas armas. À noite, Jotun finalmente aparece e derruba alguns prédios enquanto ele caminha em direção à igreja. Esther e Andreas começam a tocar os sinos, o que machuca os ouvidos de Jotun e o atrasa. Então, os soldados abrem fogo e a munição de água benta atinge o corpo de Jotun em vários pontos, machucando-o lentamente. Jotun perde a cabeça e joga uma árvore na igreja, destruindo os sinos. Andreas e Esther conseguem correr antes que se machuquem. Os soldados continuam atirando, mas o dano causado pela
pela água benta não é tão eficaz quanto esperavam e Jotun continua avançando. Chris explode a linha de explosivos que instalaram no chão e desta vez as queimaduras são graves, mas o Troll ainda está vivo. O grupo começa a correr quando Jotun vem atrás deles, mas ele congela ao ouvir um rugido. Para a surpresa de todos, Bonitão está de volta e pronto para lutar. Ambos os Trolls entram no rio e começam a lutar. Jotun consegue socar Bonitão brutalmente e o joga na ponte, destruindo a estrutura e fazendo o Troll cair na água. Nora está desesperada para ajudar seu amigo, mas não sabe o que fazer. Marion lembra que Jotun tem pulso, então acha que devem atacá-lo por dentro, para que a água benta possa destruir seu coração. Ele só tem uma bomba restante, então terão que ser cuidadosos. Jotun continua batendo em Bonitão no rio e quebrando estruturas para usar como armas para ainda mais dano. Enquanto Chris e Andreas entram no helicóptero, Nora e Marion correm à frente para atirar. Não causa muito dano, mas pelo menos o mantém distraído, embora Bonitão ainda esteja preso na água sob o pé de seu inimigo. Chris tem que virar o helicóptero para voar ao redor do Troll e a bomba desliza para fora. Andreas corre para pegá-la bem a tempo, mas o detonador cai na rua e quebra. Isso significa que a única maneira de detonar a bomba agora é uma granada, mas alguém terá que descer com ela. Andreas sabe o que deve fazer, então liga para Sigrid para dizer um adeus final, embora a conexão termine antes de terminarem. Naquele momento, Bonitão desmaia e as mulheres ficam sem munição. Marion corre, mas Nora se recusa a desistir. Então, o helicóptero finalmente alcança a cabeça de Jotun e Andreas pula com a granada e a bomba. Jotun engole tudo e a granada explode, enviando água benta por todo o corpo do Troll. Sua pele dura começa a queimar e a dor o enfraquece o suficiente para que um Bonitão em recuperação alcance seu peito e arranque seu coração. O corpo de Jotun cai enquanto se desintegra no rio. Algum tempo depois, a igreja está sendo reparada e Esther abre uma exposição para ensinar a verdadeira história de Olaf. Sigrid tem o bebê e Chris se torna um tio divertido. Bonitão agora tem permissão para vagar nas montanhas e visita a cabana de Nora regularmente. Enquanto isso, Moller tem trabalhado na amostra que roubou, que agora cresceu e virou um mini Troll. Terminando assim, Troll 2, filme de suspense e fantasia de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.